Angélica, menos a Santinha de Soure. Parte 1. No coração da ilha do Marajó, entre os igarapés silenciosos e os campos verdes de búfalos, havia uma mulher que muitos chamavam de santa, outros de bruxa e alguns simplesmente de a velha do lenço branco. O nome dela era Angélica, mas quase ninguém se lembrava disso nos últimos anos de sua vida. Em Soure, onde ela vivia desde antes da cidade ter ruas calçadas, o povo preferia chamá-la de Mãe Angélica, não porque tivesse filhos de sangue, mas porque acolhia todos como se fossem seus. Era uma mulher de fala baixa, olhar firme e mãos que pareciam carregar uma força antiga, dessas que vêm da terra, da água e das coisas que o tempo esqueceu. Dizia-se que Mãe Angélica havia nascido ali mesmo, nos arredores do rio Paracauari, em tempos em que não havia luz elétrica, nem barcos a motor. Sua mãe, segundo contam, era uma indígena da etnia Turiuá, e o pai, um homem misterioso que chegou do continente e desapareceu poucos anos depois. Cresceu entre matas e marés, aprendendo os segredos da floresta com as parteiras e benzedeiras da região. Desde menina, mostrava sinais de que não era como as outras. Quando tocava uma planta doente, ela voltava a florir. Quando olhava para um animal ferido, o bicho parava de gritar. E quando dizia que alguém ia morrer, bem, geralmente morria mesmo. As pessoas passaram a procurá-la com medo, mas também com esperança. Mãe Angélica nunca cobrava por suas curas. Às vezes aceitava um pedaço de farinha, um pouco de peixe seco ou um novelo de linha para suas costuras. Morava sozinha numa casa de madeira e barro, de frente para o mato, com uma pequena horta e dezenas de velas, sempre acesas em volta de uma imagem de Santa Bárbara. Mas havia quem jurasse que, ao lado da santa, escondido entre folhas de jasmim, havia também um objeto estranho, um pedaço de pedra negra, envolvido em tecido de algodão, que ela jamais deixava ninguém tocar. Durante décadas, Mãe Angélica ajudou a nascer e a morrer. Sabia exatamente o que fazer quando a criança vinha virada, quando a febre não cedia, quando a alma de alguém começava a descolar do corpo. Ninguém sabia ao certo de onde vinha seu conhecimento, mas a verdade é que raramente errava. Foi numa noite chuvosa de 1938 que tudo mudou. Naquela época, Soure ainda era uma vila pequena cercada do lama, com algumas poucas casas de alvenaria e muitas palafitas de madeira. O rádio era artigo de luxo e as notícias do continente demoravam semanas para chegar. Mas naquela noite, todos na vila foram acordados por um som diferente. Uma criança chorando, alto, desesperadamente, vinda do mato. O choro vinha da direção da casa de Mãe Angélica. Curiosos e assustados, alguns vizinhos se aproximaram com lamparinas nas mãos. Quando chegaram perto, a casa estava com todas as velas apagadas, menos algo que jamais acontecia. A porta estava trancada por dentro. Chamaram, bateram, gritaram. Ninguém respondeu. O choro cessou de repente, como se tivesse sido abafado. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Um homem, conhecido como Seu Assis, resolveu arrombar a porta. Ao empurrar, encontrou a velha caída no chão, com os olhos abertos mirando o teto, mas sem piscar. Estava viva, mas em transe. Nos braços, segurava uma boneca de pano que nunca ninguém tinha visto antes. Ao redor dela, marcas estranhas no chão de terra batida, símbolos circulares desenhados com carvão e folhas secas. A imagem de Santa Bárbara estava virada de cabeça para baixo. E, no canto, a pedra negra estava quebrada em dois. O povo entrou em pânico. Alguns diziam que ela tinha sido possuída, outros
que tinha feito um ritual proibido. Uma mulher que conhecia a Mãe Angélica desde a infância, chamada Dona Sinhá, dizia que aquilo era um sinal. Ela mexeu com o que não devia. Desrespeitou os encantados. Mãe Angélica ficou 3 dias sem falar. Depois, acordou como se nada tivesse acontecido. Voltou às suas rotinas, mas algo nela havia mudado. Seus olhos, antes vivos e penetrantes, pareciam cansados, e sua pele, antes firme como couro de búfalo, murchava a cada dia. Começou a andar com dificuldade, a falar sozinha, e menos, o mais estranho, passou a enterrar pequenos pacotes atrás da casa. Pacotes que, segundo algumas crianças curiosas, cheiravam a sangue seco e folhas apodrecidas. As pessoas começaram a evitá-la. Por algum tempo, ela ainda foi procurada por mulheres grávidas e doentes, mas a maioria preferia ir até Salvaterra ou chamar os padres da vila. A fama de Mãe Angélica mudou. De curandeira querida, passou a ser vista como mulher perigosa, tocada pelo demônio, como cochichavam algumas beatas. Certa tarde, uma jovem chamada Isaurinha apareceu em sua porta. Estava pálida, com os olhos fundos e a barriga inchada de 7 meses. Disseram que o pai da criança tinha morrido afogado num igarapé e que desde então ela tinha pesadelos com gritos no rio. Mãe Angélica a acolheu sem fazer perguntas. Naquela noite, choveu tanto que o igarapé transbordou e invadiu parte do quintal da velha. Alguns moradores disseram ter visto uma luz vermelha vinda da janela de trás. Outros ouviram cantos em uma língua que não reconheciam. No dia seguinte, Isaurinha havia sumido. Só encontraram a boneca de pano no mesmo lugar onde, anos antes, encontraram Mãe Angélica caída. Foi a última vez que alguém viu uma criança viva naquela casa. Depois do sumiço de Isaurinha, ninguém mais ousou se aproximar da casa de Mãe Angélica. A velha, no entanto, continuava vivendo ali, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. As crianças que passavam perto do quintal afirmavam ouvir sussurros vindos do mato e ver sombras andando entre as árvores, mesmo ao meio-dia. Algumas diziam que a boneca de pano aparecia em lugares diferentes do terreno, mesmo quando ninguém se aproximava da casa. A igreja local tentou intervir. O padre José, recém-chegado de Belém, era um homem jovem, com zelo pela fé e pouca paciência para as histórias pagãs da vila. Após ouvir relatos de beatas e moradores sobre rituais estranhos, bonecas, símbolos e cantos desconhecidos, decidiu visitar Mãe Angélica, acompanhado por 2 ajudantes da paróquia. A visita aconteceu numa manhã clara de outubro e muitos moradores se reuniram à distância, escondidos atrás de árvores e cercas de madeira para observar. Quando o padre bateu na porta, Mãe Angélica demorou para atender. Quando abriu, usava um vestido escuro, sujo de barro nas bordas, e um lenço branco amarrotado cobrindo os cabelos ralos. Seus olhos estavam fundos e pareciam ter décadas a mais que o corpo. Vim trazer uma palavra de Deus, disse o padre. Ela não respondeu. Apenas olhou fixamente para ele e abriu a porta com um gesto seco. O padre entrou, mas os 2 ajudantes ficaram paralisados na entrada. Disseram que sentiram um frio estranho, como se tivessem atravessado um portal. Lá dentro, o cheiro era de cera, ervas queimadas e alguma coisa doce, mas passada, talvez fruta apodrecida. No altar improvisado, Santa Bárbara estava no centro, rodeada de velas derretidas, e ao lado dela, a pedra negra, agora costurada com linha vermelha, como se tivesse sido remendada. O padre tentou conversar. Falou de perdão, de purificação, de abandonar práticas profanas. Mas Angélica apenas sorriu
com um sorriso que parecia vir de um lugar distante. "O Senhor veio me salvar ou me condenar?" perguntou. Ele respondeu com um versículo. Tentou fazer uma oração em voz alta. E ao pronunciar as primeiras palavras, as velas se apagaram de repente. Um vento gelado percorreu a casa, derrubando panelas e papéis. Assustado, o padre terminou a oração às pressas e saiu sem dar a bênção. Nunca mais voltou àquela casa. Depois disso, ele passou a evitar falar dela até nos sermões. A fama de Mãe Angélica voltou a crescer, mas agora envolta em medo. Diziam que ela falava com os mortos, que recebia espíritos na varanda, que as crianças que nasciam com o véu, aquela fina membrana no rosto, que segundo os antigos dava o dom da vidência, menos eram levadas até ela, e que algumas nunca mais voltavam. Ainda assim, havia quem a procurasse em segredo, mulheres desesperadas, mães com filhos doentes, meninas com dores que os médicos não conseguiam explicar. Elas chegavam à noite, de canoa ou a pé, e batiam à porta com medo de serem vistas. Mãe Angélica as recebia, fazia seus benzimentos, dava chás e palavras baixas. Algumas melhoravam, outras pioravam antes de sarar. E havia casos em que simplesmente sumiam da vila, como se nunca tivessem existido. Foi nesse tempo que começou a circular uma história ainda mais estranha. Alguns afirmavam que Angélica não envelhecia mais, que seu corpo continuava frágil, sim, mas sua pele havia parado de enrugar. Seus olhos, que haviam perdido o brilho, voltaram a brilhar em noites de lua cheia. E menos o mais inquietante, sua voz parecia mais jovem, quase como a de uma menina. Um dia, um homem chamado Zé Benedito, que trabalhava como balseiro no rio Paracauari, jurou ter visto Mãe Angélica andando descalça sobre a lama às 3 da manhã. Disse que ela estava com a boneca nos braços, murmurando algo em uma língua que ele não conhecia. E que quando ela percebeu que estava sendo observada, virou-se com os olhos completamente brancos. Zé Benedito nunca mais falou com ninguém. Passou os dias seguintes trancado em casa e morreu uma semana depois, sem motivo aparente. Com o tempo, a casa de Mãe Angélica passou a ser evitada até pelos animais. Nem gatos, nem cachorros chegavam perto. Pássaros que tentavam pousar no telhado batiam em algo invisível e desviavam o voo. A vegetação ao redor crescia de forma desordenada, como se tivesse vida própria. Uma árvore, em especial, uma gameleira enorme atrás da casa, parecia sempre úmida, como se chovesse apenas sobre ela. Dizia-se que ali ela enterrava os pacotes. Certo dia, uma moça chamada Marilúcia, corajosa e curiosa, resolveu espiar o quintal. Era neta de uma mulher que havia sido ajudada por Angélica nos tempos antigos e dizia não ter medo de histórias de assombração. Entrou por trás, por entre os arbustos, com um espelho pequeno no bolso. Diziam que espelhos protegiam contra encantamentos. Chegando perto da gameleira, sentiu uma tontura repentina. O chão parecia balançar sob seus pés. Ainda assim, se aproximou e começou a cavar com as mãos, buscando algum dos tais pacotes enterrados. Achou um. Era pequeno, enrolado em pano preto, amarrado com linha grossa. Quando abriu, quase desmaiou. Dentro havia dentes humanos e fios de cabelo misturados com terra vermelha e algo que parecia cera derretida. Correu para casa sem olhar para trás. Dias depois, começou a ter febres, calafrios e pesadelos. Sonhava com a boneca de pano sentada na janela, sorrindo com uma boca costurada. Em uma das noites, acordou com o próprio espelho quebrado ao lado da cama. Foi levada às pressas
para Belém, onde ficou internada por semanas. Quando volta, nunca mais falou uma palavra sequer. É essa altura. Mãe Angélica já era vista como uma lenda viva. Uma mistura de medo, respeito e fascínio. Crianças faziam desafios de coragem. Quem conseguisse tocar a porta da casa dela à meia-noite ganhava respeito no grupo. Alguns tentaram e todos voltaram com olhos arregalados e histórias mal contadas. Um deles, chamado Paulinho, desapareceu por 3 dias. Quando voltou, dizia que tinha ficado conversando com a menina do quintal, mas não havia menina alguma ali. E então, sem aviso, Mãe Angélica desapareceu. Sua casa foi encontrada com a porta aberta, velas ainda acesas, a imagem de Santa Bárbara limpa e intacta. A boneca de pano estava sentada no batente da porta. E no chão, uma marca de barro em forma de pés descalços, que saía da casa e seguia em direção ao mato e depois ao rio. Nunca encontraram o corpo. E foi aí que o culto começou. O desaparecimento de Mãe Angélica não foi noticiado em jornais, nem registrado em cartórios. Ninguém procurou por ela oficialmente. Nem polícia, nem prefeitura, nem igreja. Parecia que todos já sabiam que ela não seria encontrada, menos ao menos, não da forma comum. O povo de Soures simplesmente aceitou. A mulher que morava na beira do mato, a parteira das sombras, havia voltado para onde veio. Mas foi justamente aí que começou o estranho fenômeno. Sem que ninguém organizasse nada, as pessoas começaram a visitar a antiga casa de Mãe Angélica. Primeiro, uma mulher de Salvaterra apareceu com uma garrafa de perfume e uma fita vermelha, dizendo que sua filha havia sido curada de um mal antigo depois de sonhar com uma velha que dizia: "Traga minha flor de volta." Ela achava que a flor era a fita, um símbolo que usava quando jovem. Enterrou o presente no quintal e foi embora. Depois veio um casal de Cametá. O filho dele sofria de ataques nervosos e nenhum médico conseguia explicar. Contaram que ele falava com uma moça de lenço branco nos sonhos. A moça dizia que ele precisava de barro fresco do Paracauari, misturado com folha de jambu e colocado nos pés durante 3 luas. Fizeram um ritual e, segundo eles, o menino melhorou. Como forma de agradecimento, deixaram uma vela e um bilhete aos pés da gameleira. Em pouco tempo, a casa virou ponto de romaria silenciosa. Gente vinha de longe, trazia oferendas, acendia vilas. Deixava bilhetes, uns pediam cura, outros proteção, outros justiça. Não havia cartaz nem promessa pública, mas o lugar virou sagrado para muitos. E o mais estranho, os pedidos, segundo relatos, funcionavam. Uma jovem de Capanema, chamada Joana, deixou um pedaço de roupa de seu irmão, desaparecido. Queria notícias. Dias depois, recebeu uma carta anônima com a localização exata do rapaz. Menos ele, estava preso em Macapá, vivo. Uma mulher de Mosqueiro pediu para conseguir engravidar. No mesmo mês, recebeu a notícia do milagre. Um senhor de Ananindeua buscava forças para abandonar o vício e disse que, após acender uma vela na varanda da casa, sonhou com Angélica dizendo: "Seu corpo é templo, não castigo." Ele nunca mais tocou em bebida. As histórias se espalharam. As pessoas passaram a se referir a ela como a Santinha de Soure. E embora a igreja jamais tenha reconhecido nada oficialmente, nem incentivado as visitas, alguns padres locais começaram a respeitar o que chamavam de fé do povo. Um deles, o padre Raimundo, chegou a dizer
Se a mão que cura vem de Deus, que seja feita através de quem Ele escolher, mesmo que não use batina. A imagem de Santa Bárbara da Casa foi retirada e levada para a igreja da matriz, mas misteriosamente desapareceu 2 dias depois. A boneca de pano, porém, continuava lá intacta, sentada na mesma posição, com os olhos costurados e um pequeno laço vermelho no pescoço. Ninguém ousava tocá-la. Com o tempo, o mato cresceu, engolindo parte da construção. Mas ainda assim, os caminhos até a casa pareciam sempre limpos, como se alguém os mantivesse abertos. Os vizinhos juravam que à noite ainda se viam luzes dentro da casa, menos, e às vezes, sombras que caminhavam lentamente pelo quintal. Um grupo de estudantes de antropologia da capital veio pesquisar o fenômeno. Levaram gravadores, câmeras, sensores, ficaram 3 noites por lá. Voltaram mudos. Um deles abandonou o curso. Outro passou meses em tratamento psicológico. Nenhum deles deu entrevista, mas o culto seguiu crescendo. Foi nesse contexto que surgiu o livro dos pedidos. Ninguém sabe quem começou. Um caderno velho apareceu numa caixa de madeira em frente à casa, com a seguinte frase escrita na capa: se tu crês, escreve. Se tiver fé, espera. Se merecer, acontece. As pessoas passaram a anotar ali seus pedidos, seus nomes, datas e a deixar algum pequeno objeto ao lado. Lenços, colares, fotografias, santinhos, pedaços de unha, fios de cabelo. Às vezes, o livro desaparecia por dias e depois reaparecia em outra parte da casa, com folhas viradas, anotações estranhas ou marcas de mãos pequenas. Entre os bilhetes havia frases como: meu filho voltou a andar. Ela me respondeu em sonho. Ouvi sua voz na beira do rio. O impossível virou verdade. E havia também pedidos desesperados de mães com filhos doentes, de mulheres abandonadas, de pessoas buscando justiça contra abusos, violência, dor. E então começaram os relatos mais inquietantes. Alguns visitantes afirmavam ter visto Mãe Angélica de novo viva. Diziam que ela aparecia apenas para quem estava prestes a desistir. Uma senhora, chamada Dona Luísa, viúva e doente, contou que, ao chorar sozinha na casa, sentiu uma mão em seu ombro e ouviu uma voz que dizia: ainda não é tua hora. Ao virar, viu uma mulher de lenço branco que sumiu como vento. Outra mulher, vendedora de peixes, relatou que dormiu no quintal da casa e sonhou com Angélica ensinando-lhe um chá feito com raiz de andiroba, jambu e casca de santo. Fez a receita ao acordar e curou uma ferida que carregava há anos. A fama ultrapassou o Marajó. Gente do Amapá, do Maranhão, do Tocantins passou a visitar o local. Em Belém, começaram a circular cordéis e folhetos sobre a santinha que escuta do além. Algumas rádios do interior mencionavam curas e milagres atribuídos à Mãe Angélica. E até um programa de TV tentou fazer uma reportagem, mas as câmeras não funcionaram no local. Gravavam apenas estática. Mesmo com toda essa movimentação, ninguém nunca morou na casa novamente. A prefeitura tentou fazer uma obra de restauração, mas o projeto foi abandonado após a morte súbita de 2 engenheiros que trabalhavam no planejamento. Depois do Zoom, decretaram que a área era preservada por valor cultural espontâneo e ninguém mais mexeu. A boneca continua lá. Com o tempo, seu pano ficou mais gasto, os fios da costura mais frouxos, mas ela permanece firme, sentada no mesmo canto. Alguns afirmam que os olhos, mesmo costurados, seguem quem entra. E há quem diga que, se você chegar em silêncio absoluto, pode ouvi-la cantar uma cantiga antiga
menos uma que só as parteiras da floresta conhecem. Assim, a história de Mãe Angélica cresceu para além da carne. Tornou-se mito, tornou-se fé, tornou-se medo e esperança entrelaçados, e seu nome, sussurrado com respeito entre os antigos, continua ecoando nos becos de Soure, nos igarapés do Marajó e nas orações secretas de quem, mesmo sem entender, acredita. Pork no para. Nem tudo que morre desaparece, e nem toda santa precisa de altar. O tempo passou. Décadas se foram desde a última vez que alguém viu Mãe Angélica em carne e osso. As crianças que ouviam suas histórias agora eram adultos, alguns até com netos. E, ainda assim, a lenda dela não desapareceu, menos ao contrário. Parecia crescer com cada geração, como uma raiz que se espalha no silêncio da terra. A casa onde viveu, embora tomada pelo mato, ainda resistia. Suas tábuas inchadas pela umidade rangiam com o vento, mas não caíam. O telhado, coberto de musgo, deixava passar raios de sol filtrados, criando sombras que dançavam nas paredes. As velas, mesmo sem serem acesas por mãos humanas, às vezes apareciam derretidas, como se tivessem sido usadas. Em certos dias, especialmente nos meses de maio e julho, quando as chuvas eram mais intensas e as noites pareciam mais longas, era possível ver trilhas abertas no meio do mato ao redor da casa. Trilhas que surgiam da noite para o dia, limpas, como se alguém ou algo ainda caminhasse por ali. A gameleira, árvore sagrada para muitos, cresceu tanto que suas raízes engoliram parte dos fundos da casa. Os visitantes começaram a deixar os pedidos diretamente aos pés dela. E aí nasceu um novo costume: a fitinha de Angélica. Pequenos pedaços de pano branco amarrados nos galhos da árvore, com pedidos escritos à mão, geralmente com grafia tremida, como se fossem feitos em lágrimas ou febre. Saúde para minha filha. Perdão para mim mesma. Proteção contra o que eu não entendo. Que ele volte. As fitinhas balançavam com o vento, como se respondessem. E foi entre essas fitas que algo novo começou a acontecer. Algumas pessoas, sempre mulheres, passaram a relatar que, ao voltar para casa depois de visitar a árvore, começavam a sonhar com Angélica. Mas os sonhos eram diferentes dos antigos. Não era mais a velha de lenço branco. Agora, ela parecia mais jovem, com cabelos longos, pés descalços, vestindo roupas simples, mas limpas. Sua voz era doce, mas firme, e suas palavras sempre curtas deixavam marcas. Cuida do que você carrega. Não volta naquele caminho. Pede perdão antes do pôr do sol. Ela ainda está com raiva. Essas frases enigmáticas ditas em sonhos começavam a circular entre as mulheres de Soure e das cidades vizinhas. Algumas levavam isso como sinal, outras como profecia. Houve quem dissesse que Mãe Angélica agora falava não só com quem a procurava menos, mas com quem ela escolhia. Uma mulher chamada Rayane, moradora de Ponta de Pedras, disse que, após perder o marido e cair em depressão profunda, foi dormir pedindo qualquer luz que fosse. No meio da madrugada, sonhou com Angélica, segurando uma boneca a menos, mas não a mesma. Essa era nova, feita de pano azul, com os olhos abertos e um espelho costurado no peito. Angélica teria dito: enxerga por dentro antes de olhar para fora. Ao acordar, Rayane encontrou, na janela do seu quarto, uma pequena boneca de pano azul, feita com os mesmos tecidos que usava para costurar colchas. Ela morava sozinha. Jurou que nunca a tinha feito nem recebido de ninguém.
Outro caso curioso aconteceu com uma jovem chamada Mariane, de apenas 15 anos. Estava grávida, rejeitada pela família, dormindo de favor na casa de uma tia. Foi levada à casa de Angélica por insistência da própria tia, que acreditava no poder da velha. Mariane deixou um pedaço de roupa do bebê ainda por nascer e uma carta pedindo amor e coragem. Dias depois, sonhou com mãe Angélica banhando um bebê numa bacia de barro, enquanto cantava uma cantiga estranha, daquelas que ninguém mais sabia cantar. Acordou com a certeza de que o filho nasceria bem menos. E nasceu. O menino foi batizado com o nome de Miguel Angélico. A história repercutiu na cidade. Pessoas começaram a visitar o menino, diziam que ele sorria para todos e que, ao chorar, seus olhos derramavam lágrimas quentes como se estivesse com febre de saudade, disse a avó. Com esses novos relatos, o culto à Santinha de Soule ganhou um novo fôlego. Grupos de mulheres começaram a se reunir em silêncio para orações feitas de madrugada, sempre perto do rio. Eram discretas. Evitavam chamar a atenção. Levavam apenas velas, água doce e flores brancas. Não seguiam rezas tradicionais. Murmuravam palavras que diziam ter ouvido em sonho ou aprendido com mães e avós. Algumas anotavam os sonhos que tinham com Angélica e trocavam entre si. Essas mulheres passaram a ser chamadas de filhas da promessa. Não eram muitas e não queriam fama, mas todas diziam ter sido tocadas por algo que não conseguiam explicar. Algumas tinham histórias de cura, outras de sobrevivência, outras de visões. Todas, porém, afirmavam a mesma coisa, que Angélica não havia morrido menos, apenas mudado de lugar. E era verdade. Porque ali, naquela região do Marajó, onde as fronteiras entre o real e o encantado sempre foram frágeis, a morte nem sempre é fim. Um pesquisador curioso, vindo de São Paulo, tentou investigar os relatos. Passou semanas entrevistando moradores, visitando a casa. Lendo os bilhetes deixados na árvore, gravou horas de depoimentos. Mas ao voltar para a cidade, todos os áudios estavam corrompidos. As fotos, embaçadas, os vídeos, escuros. Escreveu apenas uma frase no relatório enviado à universidade. Não consegui provas, mas ela está lá. Enquanto isso, a banca do pano, a original, a que sempre esteve ali menos, continuava na casa. Intacta, imóvel, com um leve odor de ervas secas. Dizem que nas noites de trovoada, seus fios de costura brilham como se fossem de ouro. Outros afirmam que, se você falar seu pedido bem perto dela e depois se ajoelhar diante da gameleira, Angélica escuta menos e responde, nem sempre do jeito que se espera. Às vezes, responde com silêncio, às vezes com sonhos, às vezes com sinais que só o coração entende. Porque ela nunca foi só parteira, nem só curandeira, nem só santa. Ela foi tudo isso e mais. Foi mulher, raiz, sombra, cura, foi floresta, em forma de gente. E é por isso que, até hoje, mesmo sem igreja, sem altares, sem milagres oficiais, Mãe Angélica continua viva na fé de quem a procura. Porque não opera quando o povo acredita, nem a morte é capaz de calar. Hoje, quem passa por Soure talvez não perceba de imediato o que repousa escondido entre as raízes da floresta e os igarapés calmos. Para o visitante desatento, é apenas uma cidadezinha charmosa do Marajó, com ruas de barro seco, búfalos soltos e cheiro de peixe assado nas calçadas. Mas quem vive ali há tempo suficiente sabe, as coisas não são só o que parecem. Porque ali, no fundo do mato, ainda está a casa onde o tempo parou e onde uma mulher virou lenda. A casa de Mãe Angélica continua de pé.
Já não há porta, nem janelas. A madeira estala com o vento e o telhado cede aos poucos. Ainda assim, ninguém ousa derrubar. Nem mesmo os meninos mais ousados tentam brincar por lá. Cresceram ouvindo que dentro daquela casa mora algo que não se explica e aprenderam a respeitar. A boneca de pano continua no mesmo canto. Ninguém a moveu, ninguém a tirou. Está lá, sentada, com o olhar vazio, como se guardasse não só o passado de Angélica, mas todos os pedidos sussurrados entre suas costuras. Seu pano está desbotado, sim. Suas costuras mais frouxas, mas há algo naquela boneca que ainda impõe silêncio. Um silêncio pesado, cheio de segredos. Dizem que às vezes, quando o vento sopra do lado do rio, é possível ouvir um canto baixinho vindo da casa. Uma melodia sem letra, ancestral, que embala a noite e arrepia a pele. Quem já escutou garante que é a voz dela. E os antigos, com fé e temor, afirmam: é a santinha chamando. Nem todo mundo acredita. Sempre há céticos. Mas até os céticos evitam passar por perto depois que escurece. Há poucos anos, uma equipe de documentaristas tentou filmar um curta sobre a história de Angélica. Câmeras modernas, iluminação, chegaram cedo, animados. Foram embora antes do pôr do sol, pálidos, em silêncio. Um deles deixou para trás uma mochila com anotações e equipamento. Nunca voltou para buscar. Uma anotação esquecida num dos cadernos dizia apenas: ela não quer ser vista, só sentida. Mesmo com o passar do tempo, novos relatos continuam surgindo. Mulheres que se curam de doenças sem explicação. Crianças que dizem ter sonhado com a moça do lenço branco. Casais que não podiam ter filhos. E após uma visita silenciosa à gameleira, recebem o que chamam de milagre. Casos assim não faltam, mas todos são contados baixinho, entre vizinhos, como quem compartilha um segredo e não um testemunho. O caderno dos pedidos ainda existe. Já não é mais o original, menos aquele foi levado por um padre há décadas e depois desapareceu. Mas outros surgiram no seu lugar. Hoje, há pelo menos 2 guardados em caixas improvisadas, onde as pessoas continuam escrevendo seus desejos, medos, promessas. São folhas gastas, rabiscadas, com palavras simples como obrigada, ou escuta de novo, ou volta só mais uma vez. E há também quem fale com ela diretamente. Gente que senta no chão do terreiro, fecha os olhos e murmura o que precisa. Gente que não espera a resposta imediata, mas sente o peso no peito aliviar. Gente que ao sair dali, leva um fio de esperança no bolso, como se tivesse encontrado algo que nem sabia que procurava. Algumas mulheres passaram a se reunir em silêncio ao redor da árvore, nas noites de lua nova. Não rezam, não cantam. Pinas Santum dizem que Angélica aparece mais nessas noites, não com corpo, mas com presença. Como um perfume, um calor, um sussurro que arrepia até a alma. E foi assim que a parteira virou promessa. Que a mulher virou símbolo. Que a vida dela, antes feita de barro e sangue, se transformou em fé e mistério. Mas não é uma fé qualquer. É uma fé silenciosa, sem altar, sem cartaz, sem capela. Uma fé que brota do medo e floresce na esperança. Que não precisa de comprovação, porque se sente no osso, no ventre, no sonho. Afinal, Mãe Angélica nunca pediu fama, nunca quis seguidores. Só queria curar, acolher, proteger. E, talvez por isso,
tenha se tornado eterna. Hoje, nos becos de Soure, ainda se escuta a frase: vai lá na Santinha, pede para ela. E mesmo quem diz não crê, baixa os olhos em respeito. Porc no para, a floresta escuta. Oh, Rio! Rio? Cara, e o silêncio das mulheres tem mais força do que muitos santos. E Mãe Angélica, bem, ela continua lá, entre as velas derretidas, os panos brancos, os pedidos sussurrados, guardando segredos, costurando esperanças, esperando por quem ousa acreditar.